Olá pessoal, tudo bem? Passando para dar uma dica rápida sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiramente, nós temos que saber que criança é a dos 0 anos, assim, enfim, criança até os 12 anos de idade incompleto. E adolescente, os 12 anos aos 18 anos de idade. Então, para os fins legais, criança é até os 12 anos de idade incompleto e posterior adolescente dos 12 aos 18. Artigo 2º da referida lei, Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre o ato infracional atribuído ao adolescente, é do ato infracional atribuído ao adolescente. Onde é que nós encontramos esse embasamento? Artigo 171. Artigo 171 é nesse dispositivo que nós vamos encontrar os atos infracionais. Primeiramente, artigo 171, nós temos que saber que o adolescente é apreendido e o adolescente jamais é preso, o adolescente é apreendido. Ele, por ordem judicial, ele será apresentado perante a autoridade judiciária competente. Ele é apreendido perante uma ordem judicial, ou seja, há um mandato de busca e apreensão para ele. Ele vai ser apresentado perante o juiz competente. Já o artigo 172 diz que o adolescente apreendido em ato infracional flagrante, ele será encaminhado à autoridade policial. Ou seja, se ele está cometendo um crime análogo está cometendo um ato infracional análogo ao crime, ele será encaminhado à autoridade policial. Vulgarmente não, nós podemos dizer que na delegacia. Ele vai para a delegacia, ok? Então, se ele é preso em flagrante, delegacia. Se não for em flagrante, ele, por ordem judicial fundamentada, vai ser apresentado ao juiz competente, ok? Sendo o ato em flagrante, sendo o ato infracional em flagrante, o que diz o artigo 173? Que o delegado vai ouvir, vai lavrar o auto de infração, fazer boletim de ocorrência, ouvir testemunhas e o adolescente. Ele vai apreender objetos da infração, objeto da infração, aprendendo instrumentos, enfim, tudo o que for útil e que vai elucidar a situação. E, por fim, ele vai requisitar e providenciar perícias, exame necessário para a comprovação do ato infracional que esse adolescente acaba de cometer, ok? Nesse intervalo, nesse mesmo tempo que o adolescente é apreendido e levado perante a autoridade policial, ele, em hipótese alguma, é permitido que ele fique junto com os de maiores. Então, ele ficará numa repartição especializada, jamais se misturando com o de maior. Sendo que, se esse adolescente praticou em coautoria com o de maior, então, e os dois foram presos, o adolescente apreendido, o adolescente e o adulto preso, prevalecerá a repartição especializada, ou seja, o de maior ficará com o de adulto, na cela da repartição especializada do adulto. Jamais o adolescente com o adulto, ao contrário. Depois de feita toda a formalização, de serem todo o ato necessário, o delegado lavrou o auto de infração, requisitou perícia, ouviu adolescente, testemunha, adolescente, aí sim, daí o de maior é liberado e vai para a repartição própria para a idade dele, própria para ele. Jamais ele vai ficar junto com o de menor, ok? Isso é o que diz o artigo 173. 172, parágrafo 2º, que o adolescente jamais ficará junto com o de maior. Ele ficará em repartição especializada, uma cela especial para ele, ok? Não havendo grave violência ou ameaça, o artigo 174 nos coloca que, comparecendo os pais ou responsável, ele será posto em liberdade mediante termo de compromisso que ele será, em ajuste, vai ser ajustado de hora, que ele será apresentado ao Ministério Público. Ou seja, não houve violência, grave ameaça, os pais chegam em delegacia, sob um termo de compromisso, eles vão assinar o termo de compromisso, vai ser ajustado, e eles vão se comprometer que vão levar esse adolescente ao Ministério Público.
sendo no próximo dia útil imediato. E não sendo esse próximo dia útil o adequado, ou não puder comparecer nesse próximo dia útil, no próximo dia ser ajustado, mediante termo de compromisso ajustado pelos pais. Artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? A não liberação, ou seja, a não liberação porque houve violência grave ou ameaça, o delegado de posse, então, de todo esse auto, toda a documentação, encaminhará ao Ministério Público os autos de infração, os autos do ato infracional que esse adolescente cometeu. O parágrafo 2º e o parágrafo primeiro e o 2º do artigo 175 diz que, sendo impossível, ali no momento não puder apresentar, ele ficará ainda aguardando cela especial e após a apresentação dentro de 24 horas para o Ministério Público. Onde não tiver o CASE, ou enfim, Fundação CASE em São Paulo, ou ainda onde não tiver uma entidade que vai atender esse adolescente para pedir internação dele, ainda que provisoriamente, ele aguardará ainda, mesmo assim, 24 horas. Então, nós estamos falando dos prazos. Ele aguardará 24 horas. A autoridade policial tem 24 horas para encaminhar toda a documentação para a entidade que vai para o Ministério Público e encaminhar a ele para a entidade que vai acolher para a internação. Não tendo entidade no local, mesmo assim, tem 24 horas para encaminhar ele para uma entidade mais próxima. Isso é o que eu disse, o artigo 174, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que ficar bem atento nesses prazos, 24 horas para o delegado encaminhar ao Ministério Público e 24 horas ficará aguardando se não tiver o local adequado para cumprir a sua medida. Isso é o que diz o artigo 175, ok? Uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção das medidas das medidas socioeducativas para esse adolescente. Nós temos 6 medidas. Está elencada a partir do artigo 112 em diante. Nós temos a prestação de serviço comunitário, nós temos a advertência, nós temos a inserção em regime de semi-liberdade, nós temos a liberdade assistida, nós temos a obrigação de reparar o dano e a internação. Então, a internação, ela está no artigo 123, que é quando o Ministério Público manda, pede, representa pela internação desse adolescente e ficará aguardando a audiência de apresentação, ok? Não havendo um local adequado para ele cumprir essa medida, ele ficará aguardando ainda que na delegacia, mais em repartição especializada, no prazo máximo de 5 dias, uma localidade mais próxima. Isso é o que diz o artigo 185 do Estatuto da Criança e Adolescente. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional, em hipótese alguma. Ele vai cumprir presídio, ou seja, vai para o presídio. Se não tiver um estabelecimento para que ele cumpra essa medida, ele ficará numa repartição especializada, mas jamais para o presídio. E o parágrafo 2º do artigo 185 diz que, sendo impossível transportar transferência desse adolescente, ele aguardará, em repartição ainda policial especializada, isolada dos demais, pelo prazo máximo de 5 dias. E quando eu falei agora anteriormente em transportar, é que nós temos a seguinte situação: o adolescente, ele jamais pode ser transportado em repartição fechada. É o famoso chiqueirinho, camburão. Ele jamais pode ir na repartição fechada. Ele tem que ir num compartimento adequado à
que respeite a sua integridade física e moral. E aqui nós temos que prestar bem atenção, não é uma questão na prática não acontece, nós não temos que entender o que é a prática. Prática é uma coisa e teoria é outra. O que diz o Estatuto da Criança e Adolescente? Que não pode ser em repartição fechada. Não vai, ele é proibido. Então ele tem que ir respeitando, ser transportado para um local mais adequado, onde não mais adequado ou ainda mais próximo da sua localidade, uma repartição que respeite sua integridade física e moral, no prazo de 5 dias. Só um momentinho. No prazo de 5 dias. Isso é o que diz o artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 178 não permite que ele seja transportado em chiqueirinha. E o que diz o artigo 178? O adolescente a quem se atribui a autoria infracional não poderá ser conduzido, transportado em compartimento fechado em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Pessoal, essa é uma dica bem importante que nós falamos sobre a atribuição do ato infracional. Ato infracional flagrante será encaminhado à autoridade policial, adolescente apreendido por órgão judicial será apresentado à autoridade judicial competente. Delegado ouvido, se houver grave ameaça, ele vai representar, vai lavrar o auto de flagrante, vai ouvir testemunha e adolescente, vai apreender objetos de crime materiais, vai pedir exames e perícias necessários para a elucidação do crime. Não sendo grave ameaça, o delegado entender que não houve violência ou grave ameaça, ele vai chamar o responsável, mediante esse termo de compromisso, ele vai liberar e vai ajustar um acordo para que apresente esse adolescente ao Ministério Público em dia e hora ajustado. Ou havendo grave violência ou ameaça, ele será então, o delegado vai encaminhar cópia da documentação ao Ministério Público e vai pedir a internação. Ele vai ser encaminhado para um atendimento, uma entidade que vai prestar, ele vai cumprir a medida. Dentro de 24 horas ele vai ser encaminhado, nesse intervalo ele vai ficar em repartição especializada, jamais podendo se misturar com o adulto. A internação dele será em caso de violência ou grave ameaça. Posterior, seus desdobramentos, que será objeto de questão processual. Ok, pessoal? Então, essa é uma dica muito legal a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. Atos infracionais atribuídos a ele, que nós encontramos no artigo 171 em diante. Ficando mais atento ao artigo 171, 172, 178 e 185. Lembrando ainda, frisando bem que criança até os 12 anos de idade incompleto, posterior aos 12, aos 18 é adolescente. Ok, pessoal? Até a próxima. Abraço!